Para quem vê a atual situação de completa tragédia social e econômica da Venezuela, pode parecer estranho que ela já tenha sido um país com vocação para entrar no seleto grupo de países do chamado Primeiro Mundo. Após a inauguração de seu primeiro campo petrolífero em abril de 1914, iniciou-se um período de abertura para investimentos estrangeiros e para exploração por multinacionais. Neste período, a Venezuela era governada por Marcos Pérez Jiménez, que, embora tenha promovido crescentes graus de intromissão estatal na economia, manteve o mercado aberto a investimentos locais e estrangeiros, permitindo que o sistema de preços funcionasse normalmente na maioria dos setores da economia. Rapidamente, a Venezuela se tornou um dos países mais prósperos da América Latina. Já na década de 1950, se encontrava na quarta posição no ranking mundial em termos de PIB per capita. A combinação de relativa liberdade econômica com um sistema legal que protegia os direitos de propriedade atraiu a mão de obra de imigrantes da Itália, Portugal e Espanha, permitindo à Venezuela vivenciar níveis sem precedentes de desenvolvimento econômico entre as décadas de 1940 e 1970. Apesar disso, o governo de Pérez Jiménez era visto com maus olhos pelos ativistas de esquerda, sobretudo por causa de sua mão pesada e repressora. Em 1958, ativistas de esquerda, em conluio com militares, conseguiram derrubar Pérez Jiménez por meio de um golpe de Estado, e desde então foi iniciado um processo de crescente socialismo. Gradualmente solapou as fundações econômicas e institucionais da Venezuela. Em 1975, o governo de Carlos Andrés Pérez estatizou todo o setor petrolífero, alterando profundamente a natureza do Estado, sobretudo com a politização da economia. Quando a economia passa a ser controlada por políticos e burocratas, ela deixa de estar a serviço da eficiência e das preferências dos consumidores, e tudo passa a funcionar de acordo com os interesses políticos e partidários. Para financiar um Estado pródigo em programas assistencialistas e toda gama de programas sociais, foram necessários gastos crescentes, que geraram déficits orçamentários cada vez maiores. Os desarranjos econômicos e institucionais gerados viriam a ser vivenciados já nas décadas de 1980 e 1990, como inflação de preços de 120% no ano de 1997. No caminho do populismo, foi eleito no ano de 1999 Hugo Chávez. Quando estava próximo ao final da sua gestão, Paulo Guedes fez uma previsão bem polêmica, que causou profunda ira de opositores. Menor não dá. Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Como assim? Caramba, eu vou preciso renovar meu passaporte europeu. Vai guardando papel higiênico. Se fizer errado, vai rápido. Não tem como sabermos exatamente a qual aspecto ele se referia, mas obviamente não eram aspectos positivos, até porque é preciso muito boa vontade para conseguir encontrar alguma coisa de positivo na atual política econômica da Venezuela. Desde que Hugo Chávez assumiu o poder, o quadro social que vem se consolidando é de permanente crise econômica, imensa escassez de alimentos, população na miséria, corrupção generalizada, inflação desenfreada, violência e uma das maiores crises migratórias do mundo. Até o momento, aproximadamente 7 milhões e meio de venezuelanos, cerca de 20% da população, já fugiu para outros países, principalmente para o Brasil. Mas a tragédia social da Venezuela não ocorreu da noite para o dia. Além da tragédia econômica, houve um gradual processo político de degradação das instituições estatais. Até que o sistema venezuelano estivesse convertido numa ditadura, algumas etapas tiveram que ser superadas. Dentre elas, pode ser apontada a anulação do parlamento. Toda ditadura, para ser implementada, precisa necessariamente anular a vontade popular, razão pela qual parlamentares de oposição acabam sendo perseguidos. Em algum momento, prisões arbitrárias começam a fazer parte do cotidiano. E não somente isso, os poderes próprios do parlamento começam a ser usurpados. No caso dos países da América Latina, há ainda uma característica comum a todas as ditaduras que chegaram a ser implantadas: o envolvimento com o narcotráfico. Diante desse quadro, será que existe o risco de estarmos seguindo o mesmo caminho da Venezuela?
Não é, ou pelo menos não deveria ser, novidade para ninguém o alinhamento do atual governo brasileiro com a ditadura venezuelana. Com o colapso da União Soviética em 1989, o movimento comunista internacional perdeu sua liderança principal. Por isso, na América Latina, lideranças de esquerda se mobilizaram para enfrentar essa nova realidade, fundando em 1990 o Foro de São Paulo, organismo político encarregado de elaborar a estratégia de ação da esquerda na América Latina. Mas eu queria pedir uma coisa para vocês. O Foro de São Paulo, com todas as deficiências que a gente possa imaginar que ele tenha, com tudo aquilo que a gente acha que falta ser feito, o Foro de São Paulo é a melhor coisa que nós já criamos neste continente latino-americano. Pois eu acho que está na hora de nós construirmos o consenso das esquerdas na América Latina, para que a gente possa mostrar que é possível a gente criar um modo de governar diferente. O Chávez mostrou que era possível na Venezuela. Após o surgimento do Foro, representantes de dezenas de partidos políticos do continente passaram a fazer parte das assembleias, e muitas dessas lideranças ganharam as eleições em seus respectivos países. Entre os frequentadores do Foro que acabaram eleitos, destacam-se Lula e Dilma Rousseff no Brasil, Nestor e Cristina Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Manuel Zelay em Honduras, Fernando Lugo no Paraguai, Daniel Ortega na Nicarágua e Hugo Chávez, seguido por seu sucessor Nicolás Maduro na Venezuela. Em todos os países que elegeram líderes do Foro de São Paulo foi implementada uma mesma agenda política, com estatizações, populismo político fiscal, relativização da propriedade privada e perseguição ao jornalismo independente. O país em que a agenda do Foro de São Paulo foi praticada com mais ênfase foi a Venezuela, mas efeitos semelhantes foram também sentidos em outros países. Foi só mais recentemente, após os efeitos econômicos desastrosos das políticas socializantes implementadas na América Latina, que muitas lideranças de esquerda vinculadas ao Foro de São Paulo acabaram sendo derrubadas pelo voto popular. O enfraquecimento do apoio popular à esquerda é um fenômeno mundial. As velhas narrativas atraem cada vez menos adeptos, inclusive na Venezuela, onde já ficou evidente a superioridade da oposição. Apesar disso, não há troca de governo, por uma razão muito simples. Há muito tempo as eleições não ocorrem de forma limpa na Venezuela. A atual líder de oposição, Maria Corina Machado, foi impedida de se candidatar às eleições presidenciais, seguindo o exemplo da Nicarágua, onde a oposição não é só impedida, mas também criminalizada. E esta acabou se tornando a vanguarda dos países de índole socialista. Está cada vez mais evidente que, para se manter no poder, medidas semelhantes precisam ser replicadas em todo o mundo. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE em decorrência de uma reunião com embaixadores por suposto abuso de poder político. Além de contrária à própria jurisprudência do TSE, a decisão é altamente contraditória, na medida em que trata de fato que ocorreu fora do período eleitoral, ou seja, sequer deveria ser analisado por este tribunal, além de não haver nada que racional e objetivamente indique algum abuso de poder político. Que tipo de interferência a reunião pode ter causado a uma eleição, sobretudo uma eleição na qual o candidato foi derrotado? Não faz o menor sentido. Nos Estados Unidos, onde Donald Trump foi vencido num processo eleitoral bastante duvidoso e onde atualmente é o favorito às eleições presidenciais de 2024, existe um propósito claro de retirá-lo do pleito. E não só isso, querem prendê-lo, com base em fatos antigos e altamente questionáveis. Na França, Marine Le Pen, líder da direita, cuja popularidade só vem crescendo, pode ficar inelegível por 10 anos e ser presa por suposto uso indevido de verbas do parlamento. Uma vez que seu partido defende propostas anti-imigração e é contrário a políticas da União Europeia, fica fácil entender os motivos da perseguição. Na Alemanha, Björn Höcke está sendo julgado pelo uso do slogan "Tudo pela Alemanha", acusado de ser um slogan nazista, algo típico de todo esquerdista que acusa qualquer um de nazismo, fascismo e mais um monte de bobagem sem lógica. Enfim, o Brasil está entre os países onde a oposição vem sendo perseguida. Neste ponto, estamos no caminho do processo de venezuelização.
Outro aspecto da venezuelização está no alinhamento político com ditaduras pelo mundo: Rússia, China, Irã, Nicarágua, o grupo terrorista Hamas, entre outros. Mas o maior risco de transformação do Brasil numa Venezuela certamente está na usurpação dos poderes do parlamento, que no Brasil está sendo feito pelo judiciário, tal como ocorreu na Venezuela. Além das perseguições políticas aos parlamentares da oposição, é preciso destacar fato muito grave que vem ocorrendo com grande frequência. Inúmeras vezes, quando o governo tem suas propostas contrariadas pelo Congresso, partidos aliados ingressam com ações para tentar reverter via judiciário. O último caso, e provavelmente o mais escandaloso até agora, foi o caso da desoneração da folha de pagamentos. A desoneração da folha foi uma medida acertada no governo Dilma em 2011. A medida substituiu a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários das empresas por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. O objetivo foi reduzir o custo de contratação de empregados para estimular o emprego formal. Representando uma redução de arrecadação de aproximadamente 9,4 bilhões por ano, o programa seria encerrado em 2023. Mas o Congresso aprovou uma nova lei prorrogando a desoneração até 2027 para 17 setores da economia, além de expandir para municípios de até 142 mil habitantes, pois grande parte dos municípios pequenos passa por uma grande crise fiscal. Governos socialistas não têm qualquer compromisso com responsabilidade fiscal. É muito comum usarem a velha falácia de que determinadas despesas não são gastos, mas investimentos. Puro populismo barato. E com isso querem gastar cada vez mais, gerando, em consequência, inflação descontrolada. Por isso, o presidente Lula vetou a lei, mas logo em seguida o Congresso derrubou o veto. Não respeitando a prerrogativa do Congresso, o governo editou então uma medida provisória, determinando o fim da desoneração da folha de pagamentos. No caso da medida provisória, ela precisa ser aprovada pelo Congresso, caso contrário ela perde a validade. O Congresso, obviamente, não aprovou. Então, a pedido do governo, a questão foi judicializada pela Advocacia Geral da União e o recém-nomeado ministro do STF, Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do presidente, em decisão monocrática, suspendeu trechos da lei, acatando o fundamento da ação de que não havia indicação de receita para fazer frente à perda da arrecadação. Obviamente, ela não se sustenta, haja vista se tratar de uma medida vigente no país há mais de 10 anos. Não está se criando uma nova perda de arrecadação, ela já está consolidada. Aliás, o mesmo argumento foi apresentado durante o governo Bolsonaro, mas naquela ocasião, o então ministro Ricardo Lewandowski não acolheu a liminar pleiteada. Hoje temos uma Corte Constitucional que funciona como uma casa legislativa, sem nenhum controle, atuando em parceria com o Executivo. Enquanto o STF interferia no governo anterior para retirar as prerrogativas do Executivo, atua neste para favorecê-lo contra as decisões do Congresso. Há quem ainda chame esse arranjo de democracia. O Brasil vai se tornar uma Venezuela? Bom, em muitos aspectos é possível dizer que Paulo Guedes estava certo. Mas também é preciso considerar que o contexto histórico em que a degradação econômica começou a ocorrer na Venezuela era muito diferente desse no qual o Brasil se encontra. Em primeiro lugar, o processo começou a ocorrer na Venezuela principalmente após a eleição de Hugo Chávez, em 1999, quando ainda havia uma ampla aceitação das ideias socialistas. Ocorreu também num ambiente onde a informação ainda era fortemente manipulada pelos grandes veículos de imprensa. Não há dúvida de que a vontade das oligarquias socialistas é seguir o mesmo caminho seguido na Venezuela, para se perpetuarem indefinidamente no poder. Afinal, esse é o propósito de poder de todo projeto socialista. Mas ao contrário da Venezuela, no Brasil de hoje não existe amplo apoio popular para a total implementação da agenda socialista. Isso não é determinante, mas sem dúvida representa uma forte força contrária. A transformação completa numa Venezuela com tamanha degradação social e econômica é algo, a meu ver, improvável, mas isso não significa que a situação não possa piorar muito. De fato, estamos num momento de ruptura institucional e completa disfuncionalidade do Estado brasileiro. Contribua com nossos debates. Comente sua opinião sobre o vídeo e sugira temas para os próximos vídeos. Sua participação é muito importante. Na tela você encontra também um vídeo sobre o risco pelo qual atualmente passa a liberdade de expressão no Brasil. Clica nele que a gente se vê lá. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até breve.